A crise no Mediterrâneo Oriental atingiu a Grécia por volta de 1200. É possível que, em um último surto de energia, os gregos micênicos tenham destruído a cidade de Troia, na Ásia Menor. Arqueólogos desenterraram evidências de devastação que acreditam ter ocorrido na segunda metade do século XIII. Mas, assim como os reinos do Oriente Próximo, o reino micênico também entrou em colapso e a Grécia mergulhou em uma idade das trevas que durou 400 anos. Os micênicos haviam controlado a região desde o século XIV. Eles estabeleceram uma rede comercial de cidades que exportava azeite de oliva para a Anatólia e a Síria em troca de estanho e cobre. Diferentemente da civilização minoica, cerca de 2200 a 1375, que a precedeu, a sociedade micênica era agressiva e marcial. Os minoicos, que governavam a partir de Knossos em Creta, parecem ter sido um povo gentil e pacífico. Seus palácios, belamente decorados com afrescos líricos e de cores brilhantes, não eram fortificados e a guerra representava uma ameaça distante. Já os gregos micênicos dominavam as massas por meio de exibições ostensivas da mais recente tecnologia militar. Possuíam carros de guerra importados do Império Hitita, cidadelas poderosas e túmulos impressionantes. O rei havia desenvolvido uma administração eficiente. A partir de sua capital em Micenas, os micênicos governaram Messênia, Pilos, Ática, Beócia, Tessália, as ilhas gregas e Chipre. No século XIII, segundo fontes hititas, eles começaram a atacar cidades costeiras da Ásia Menor. Essa poderosa civilização praticamente desapareceu da noite para o dia. As cidades do núcleo micênico, Pilos, Tirinto e Micenas, foram todas destruídas, possivelmente pelos povos do mar. Parte da população migrou para a Arcádia e para Chipre, e a Acaia, no norte do Peloponeso, tornou-se um enclave dos micênicos, que dali em diante seriam conhecidos como Aqueus. Fora isso, deixaram poucos vestígios. Os micênicos haviam adaptado a escrita minoica à sua própria língua, mas os textos sobreviventes são apenas listas de equipamentos, provisões e compras, de modo que sabemos muito pouco sobre sua sociedade. Ao que parece, ela era organizada segundo modelos cretenses e do Oriente Próximo e tinha pouca relação com a cultura grega que se desenvolveria durante a era axial. Os gregos eram um povo indo-europeu que começou a se estabelecer na região por volta de 2000. Assim como os arianos da Índia não tinham memória das estepes e supunham que seus ancestrais sempre haviam vivido na Grécia. Contudo, falavam um dialeto indo-europeu e compartilhavam alguns costumes culturais e religiosos com os indo-arianos. O fogo era importante no culto grego, e os gregos também eram intensamente competitivos, transformando em disputa tudo aquilo que podiam. Inicialmente, as tribos gregas haviam se estabelecido nas margens da sociedade minoica, mas por volta de 1600 já haviam consolidado uma forte presença no continente e estavam prontas para assumir o controle e fundar o reino micênico. Quando, após uma série de desastres naturais, a civilização minoica entrou em declínio. Sabemos muito pouco sobre a religião minoica ou micênica. A partir das esculturas e das oferendas votivas descobertas por arqueólogos, parece que os minoicos apreciavam a dança e as procissões. Possuíam um culto de árvores sagradas, ofereciam sacrifícios animais aos seus deuses nos picos das montanhas e experimentavam visões estáticas. Anéis de ouro e estatuetas mostram homens e mulheres, atentos e eretos, com os olhos voltados para uma figura divina feminina flutuando no céu. Os locais de sepultamento eram espaços sagrados. O rei era o parceiro dos deuses. Selos o mostram em conversa com uma deusa que lhe entrega uma lança ou um cetro. Alguns desses rituais sobreviveriam na religião grega posterior, e os textos micênicos mencionam deuses que continuariam importantes no panteão posterior: Zeus, Atena, Poseidon e Dioniso. Mas o desastroso colapso do Mediterrâneo Oriental separou irrevogavelmente os gregos dessas duas civilizações. A Grécia mergulhou no analfabetismo e em uma relativa barbárie. Não havia autoridade central e chefes locais governavam as diferentes regiões. As comunidades ficaram isoladas e cessaram os contatos com os países do Oriente Próximo, que também atravessavam uma crise. Não houve mais construções monumentais nem arte figurativa, e o artesanato entrou em declínio. Poetas mantiveram vivas algumas das antigas lendas. Olhavam para o período micênico como uma era heróica de guerreiros magníficos. Narravam histórias sobre Aquiles, o maior dos aqueus, morto durante a Guerra de Troia. Recordavam o destino trágico de Agamemnon, rei de Micenas,
que morreu em uma vingança decretada pelos deuses. Mantinham viva a memória de Édipo, rei de Tebas, que, sem saber quem eram, matou o próprio pai e casou-se com a própria mãe. Os Aedos percorriam a Grécia e ajudavam a dar às comunidades dispersas uma identidade compartilhada e uma língua comum. Uma das poucas cidades a sobreviver à crise foi Atenas, na Ática Oriental, que havia sido uma importante fortaleza micênica. A cidade declinou e sua população diminuiu, mas o local nunca foi totalmente abandonado. Por volta da metade do século XI, porém, artesãos atenienses começaram a produzir cerâmica sofisticada, decorada no estilo hoje chamado proto-geométrico, e, ao mesmo tempo, alguns atenienses migraram para a Ásia Menor, onde fundaram assentamentos ao longo da costa do Egeu, que preservaram o dialeto jônico da cidade. No final do século X, novas aldeias começaram a surgir no campo ao redor de Atenas, e a população da Ática foi dividida em 4 tribos, philae, que eram unidades administrativas e não étnicas, semelhantes às casas de uma escola pública britânica. A maré começava a mudar para Atenas. Mais tarde, esse ressurgimento foi atribuído a Teseu, o rei mítico de Atenas. Todos os anos, os atenienses celebravam a unificação de sua região por Teseu em um festival religioso na Acrópole, a colina sagrada ao lado da cidade. No século IX, a sociedade grega ainda era predominantemente rural. Nossas principais fontes são os épicos de Homero, que só foram registrados por escrito no século VIII, mas que preservaram antigas tradições orais. A riqueza dos basileus locais era medida em ovelhas, bois e porcos. Eles viviam em um mundo separado dos agricultores e camponeses e ainda se consideravam guerreiros. Gabavam-se ruidosamente de seus feitos, exigindo reconhecimento e admiração, e eram intensamente competitivos e individualistas. Sua primeira lealdade era para consigo mesmo, suas famílias e seus clãs, mais do que para a cidade como um todo. Ainda assim, sentiam afinidade com seus companheiros aristocratas por todo o Egeu e estavam dispostos a cooperar generosamente com eles e oferecer hospitalidade aos viajantes. Mas no final da Idade das Trevas, o comércio reviveu no Egeu. Os aristocratas necessitavam de ferro para suas armas e armaduras e de bens de luxo para ostentar diante de seus rivais. Seus primeiros parceiros comerciais foram os cananeus das cidades costeiras do norte, a quem os gregos chamavam de fenícios, porque detinham o monopólio do único corante púrpura resistente ao desbotamento, fênix da antiguidade. Inicialmente, os gregos ressentiam-se dos fenícios, cuja cultura era muito mais sofisticada que a sua. Mas, no século IX, começaram a colaborar criativamente. Os fenícios estabeleceram uma base em Chipre, e artesãos fenícios passaram a trabalhar em Atenas, Rhodes e Creta. Colonos fenícios começaram a abrir o Mediterrâneo Ocidental e, em 814, fundaram Cartago na costa do norte da África. Eles mostraram aos gregos o potencial mercantil do mar e os gregos passaram a estabelecer novos contatos estrangeiros na Síria. No final do século IX, fenícios, cipriotas e gregos fundaram o centro comercial de Almina, na foz do rio Orontes, onde se comercializavam escravos e prata em troca de ferro, artefatos metálicos, marfins e tecidos. A Grécia voltava à vida, mas o povo permanecia em um limbo espiritual. Alguns elementos dos antigos cultos minoicos e micênicos sobreviveram. Havia, por exemplo, uma oliveira sagrada na Acrópole. Contudo, a crise do século XIII havia destruído a antiga fé. Os gregos haviam testemunhado o colapso de seu mundo, e o trauma os transformara. Os afrescos minoicos haviam sido confiantes e luminosos. Homens, mulheres e animais eram representados cheios de expectativa e esperança. Havia aparições de deusas em prados floridos, dança e alegria. Mas, no século IX, a religião grega tornara-se pessimista e inquietante, com deuses perigosos, cruéis e arbitrários. Com o tempo, os gregos alcançariam uma civilização de brilho extraordinário, mas nunca perderiam seu senso de tragédia, que se tornaria uma de suas contribuições religiosas mais importantes para a era axial. Seus rituais e mitos sempre insinuariam o indizível e o proibido, eventos terríveis ocorrendo fora de cena, fora do campo de visão, geralmente à noite. Eles experimentavam o sagrado na catástrofe, quando a vida era inexplicavelmente virada de cabeça para baixo, na quebra de tabus e quando os limites que mantinham a sociedade e os indivíduos em equilíbrio eram repentinamente destruídos. Podemos perceber essa visão sômbria na aterradora narrativa do nascimento dos deuses gregos. No mundo grego não havia um deus criador benevolente nem uma ordem divina no início do tempo, mas apenas ódio e conflito incessantes.
No princípio, dizia-se, existiam duas forças primordiais, Caos e Gaia, Terra. Elas eram hostis demais para procriar juntas, de modo que geraram sua descendência independentemente. Gaia produziu Urano, céu, deus do firmamento, e depois deu origem aos mares, rios, colinas e montanhas do nosso mundo. Em seguida, Gaia e Urano uniram-se, e Gaia deu à luz 6 filhos e 6 filhas. Estes eram os Titãs, a primeira raça de deuses. Mas Urano odiava seus filhos e forçava todos os 12 a retornarem ao ventre de Gaia assim que nasciam. Por fim, em agonia, Gaia implorou ajuda a seus filhos, mas apenas Cronos, o mais jovem, teve coragem de atender ao pedido. Encolhido no ventre da mãe, ele aguardou o pai, armado com uma foice e, na próxima vez em que Urano penetrou Gaia, cortou-lhe os genitais e os lançou sobre a terra. Deuses supremos frequentemente eram derrubados por filhos mais dinâmicos, mas poucos mitos tornam a luta primordial tão perversa quanto este. Cronos tornou-se então o deus principal e libertou seus irmãos e irmãs das profundezas da terra. Eles uniram-se entre si e geraram uma segunda geração de titãs, entre os quais estavam Atlas, que sustentava a terra sobre os ombros, e Prometeu, que roubou o fogo do céu e o entregou aos seres humanos. Contudo, em vez de aprender com o horror do passado, Cronos mostrou-se tão tirânico quanto seu pai. Casou-se com sua irmã Reia, que deu à luz 5 filhos. A segunda raça de deuses, Hestia, guardiã do lar sagrado, Deméter, deusa dos cereais, Hera, protetora do casamento, Regis, senhor do mundo subterrâneo, e Poseidon, deus do mar. Mas Cronos havia sido advertido de que um de seus filhos o destronaria, e por isso engolia cada criança imediatamente após o nascimento. Grávida de seu 6º filho, Reia recorreu desesperadamente à sua mãe, Gaia, e quando Zeus nasceu, Gaia o escondeu na ilha de Creta, enquanto Reia apresentou a Cronos uma pedra envolta em faixas, que ele engoliu sem perceber o engano. Quando Zeus cresceu, obrigou o pai a regurgitar seus irmãos e irmãs, e a família passou a residir no Monte Olimpo. Cronos tentou reagir. Durante 10 anos, ele e alguns dos outros titãs guerrearam contra os olimpianos em uma batalha que abalou o cosmos até seus alicerces, até que Zeus alcançou a vitória final e aprisionou o pai e os titãs que o apoiaram no Tártaro, uma região sombria e terrível nas profundezas da Terra. Enquanto isso, Caos, o segundo poder primordial, havia gerado sua própria e aterradora descendência, Erebo, o lugar escuro, nas profundezas mais remotas da Terra, e Noite. A Noite então produziu uma linhagem de filhas, entre as quais estavam as Moiras, o destino, os espíritos da morte, Queres e as 3 fúrias, Eríneas. As Eríneas eram particularmente assustadoras. Os gregos as imaginavam como velhas repulsivas, envoltas em serpentes, rastejando de 4 para farejar suas presas, ganindo e uivando como cães. Um mito afirma que nasceram das gotas de sangue que caíram sobre a terra quando Cronos mutilou os genitais de Urano. Assim, eram mais antigas que os deuses olímpicos, e a violência familiar estava inscrita em sua própria natureza. Essas potências quitônicas que habitavam as profundezas da Terra dominaram a religião grega durante a Idade das Trevas. No século IX, acreditava-se que eram elas, e não os olímpicos, que governavam o cosmos. Como explicou um poeta posterior, esses deuses sômbrios perseguiam os pecados de homens e deuses e jamais cessavam sua terrível fúria até punirem o culpado, pois uma única atrocidade contra os próprios parentes violava toda a ordem social. Como Urano, Cronos e Zeus eram todos culpados de crimes familiares horrendos, os deuses quitônicos representavam, por assim dizer, o lado sombrio dos olímpicos. Uma vez ativado, seu poder atuava automaticamente e não podia ser revogado. Assim que uma vítima amaldiçoava seu agressor e clamava por vingança, as eríneas eram libertadas e perseguiam o transgressor como uma matilha de cães selvagens, até que ele expiasse seu pecado por meio de uma morte violenta e terrível. As eríneas jamais perderam completamente sua influência sobre a imaginação grega. Muito depois da Idade das Trevas, os gregos continuaram obcecados por histórias de homens e mulheres que assassinavam seus pais e maltratavam seus filhos. Esses atos antinaturais, mesmo quando cometidos involuntariamente, continham um poder contagioso, miasma, que possuía vida própria. Até que fosse purificado pela morte sacrificial do culpado, a sociedade permaneceria cronicamente contaminada por pragas e catástrofes. O mito da casa de Atreu, por exemplo, narra a horrível disputa entre 2 irmãos, Atreu e Tiestes, pelo trono de Micenas.
Em certa ocasião, Atreu convidou o irmão para um banquete e serviu-lhe um delicioso ensopado contendo os corpos de seus próprios filhos. Esse ato monstruoso liberou um miasma contaminante que se transmitiu a toda a família de Atreu. Todos foram envolvidos em uma vingança monstruosa, na qual um crime violento e antinatural levava inevitavelmente a outro. Agamemnon, filho de Atreu e rei de Micenas, foi obrigado a sacrificar sua filha Ifigênia para obter ventos favoráveis que conduzissem a frota grega a Troia. Sua esposa, Clitemnestra, retaliou assassinando-o quando ele retornou da guerra de Troia, e seu filho Orestes foi então compelido a matar a própria mãe para vingar o pai. Essa história perversa e intrincada tornar-se-ia uma das mais formadoras dos mitos gregos. Como muitas outras narrativas gregas, ela apresenta os seres humanos como completamente impotentes. No século VIII, Homero claramente acreditava que Clitemnestra e Orestes não tinham escolha senão agir como agiram. Suas ações eram até elogiadas como virtuosas, pois haviam livrado a terra do miasma contaminador. Por mais poderosos que se tornassem, os gregos jamais sentiram verdadeiramente que controlavam seu próprio destino. Ainda no século V, quando a civilização grega estava em seu auge, acreditava-se que as pessoas eram compelidas pelas moiras, ou até pelos deuses olímpicos, a agir como agiam, e que, uma vez cometido um crime, ele trazia sofrimentos incontáveis a seres humanos inocentes que simplesmente viviam em um ambiente contaminado. Não se podia esperar a ajuda dos olímpicos, que intervinham irresponsavelmente na vida humana, favorecendo seus protegidos e destruindo aqueles que incorreram em sua ira, sem qualquer consideração pelas consequências. Os únicos deuses que demonstravam algum senso ético eram as eríneas, indignadas com esses atos violentos, mas totalmente desprovidas de piedade ou compaixão. Assim, em algumas versões da história, após ser forçado a matar a própria mãe, Orestes foi perseguido pelo mundo pelas eríneas, até que o miasma desencadeado por sua família condenada fosse eliminado. Os gregos eram assombrados por imagens de violência e desastre. Os olímpicos não eram apenas cruéis com os seres humanos, também podiam perseguir e mutilar uns aos outros. Hera, esposa de Zeus, por exemplo, sentiu tal repulsa por seu filho aleijado, Hefesto, ao nascer, que o lançou à terra. Divindade feroz e colérica, ela perseguiu implacavelmente os filhos nascidos dos amores ilícitos de seu marido. Conspirou com os titãs para matar Dioniso, filho de Zeus, com a mortal Semele, e acabou levando-o à loucura. Durante anos, Dioniso vagou freneticamente pelos países do Oriente até finalmente encontrar cura. Hera também tentou matar Heracles, outro filho de Zeus, colocando serpentes em seu berço, e igualmente o enlouqueceu, levando-o a matar sua esposa e seus filhos. A família era o fundamento da sociedade. Em outras culturas, como veremos, era considerada uma instituição sagrada, onde se aprendiam valores de respeito e reverência pelos outros. Na Grécia, porém, era um campo de batalha mortal, e Hera, deusa do casamento, demonstrava que as relações mais básicas podiam inspirar emoções assassinas e cruéis. Seu culto era permeado por culpa, terror e profunda ansiedade. O primeiro templo grego construído após a Idade das Trevas foi o Templo de Hera, na ilha de Samos, ao largo da costa da Ásia Menor. Seu culto ali mostrava que ela era uma deusa inquietante e imprevisível, capaz de desaparecer a qualquer momento e levar consigo todas as coisas boas da vida. Na véspera de seu festival anual, sua efígie, uma tábua disforme, misteriosamente desaparecia do santuário. Sua perda era descoberta ao amanhecer, e todo o povo de Samos saía à sua procura. Quando encontravam a imagem cultual, purificavam-na e a amarravam com ramos de salgueiro para impedir que escapasse novamente. Mas ela sempre escapava. Hera era a mãe da vida, a origem de tudo o que existia. Seu desaparecimento ameaçava toda a ordem natural. Os gregos provavelmente tomaram do Oriente Próximo o perturbador mito da divindade que desaparece, e ele inspiraria alguns de seus rituais mais importantes. Esses ritos ensinavam que era impossível alcançar a vida e o êxtase sem antes experimentar as profundezas da perda. Deméter, patrona divina dos cereais e da fertilidade, era outra deusa-mãe que desaparecia da vista. Ela tivera com Zeus uma bela filha chamada Perséfone. Zeus prometeu Perséfone em casamento a seu irmão Hades, senhor do mundo subterrâneo, embora soubesse que Deméter jamais concordaria, e ajudou-o a raptar a jovem. Tomada de fúria e dor, Deméter deixou o Olimpo, retirou seus benefícios da humanidade e passou a viver na terra,
disfarçada como uma velha, procurando a filha por toda parte. O mundo tornou-se um deserto estéril. Nenhum grão crescia e as pessoas começaram a morrer de fome. Assim, os olímpicos, que dependiam dos sacrifícios humanos, providenciaram o retorno de Perséfone. Contudo, como ela havia comido sementes de romã no mundo subterrâneo, e teve de passar parte de cada ano ali com o marido. Quando se reunia novamente com Deméter, o mundo florescia. Mas, enquanto permanecia sob a terra durante os meses de inverno, a terra parecia morta. Vida e morte estavam inseparavelmente entrelaçadas. Deméter era a deusa do grão, mas também uma deusa quitônica, pois o cereal brotava das profundezas da terra. Redis, senhor da morte, era assim também guardião e dispensador do grão, e Perséfone, a jovem eterna, era senhora do mundo subterrâneo. Todos os anos, durante o antigo festival das Tesmofórias, os gregos reencenavam esse drama perturbador. Durante 3 dias, todas as mulheres casadas da comunidade deixavam seus maridos e desapareciam, como Deméter. Jejuavam e dormiam no chão, como os povos primitivos antes do advento da civilização. Cerimonialmente amaldiçoavam os homens e há indícios de alguma forma de obscenidade ritual. Em memória dos porcos que foram engolidos pela terra quando Hades raptou Perséfone, as mulheres sacrificavam leitões, lançavam seus corpos em uma cova e os deixavam apodrecer. Não havia um final feliz, as mulheres não celebravam o retorno de Perséfone. A cidade era simbolicamente invertida. A vida familiar da qual dependia a sociedade era desorganizada, e os gregos eram forçados a contemplar a possibilidade da destruição da civilização. A profunda antipatia entre os sexos e a catástrofe cósmica que ameaçara o mundo quando Deméter retirara seu favor. Ao final do festival, as mulheres retornavam para casa e a vida voltava ao normal. Mas o culto obrigava os gregos a confrontar o indizível. Eles haviam visto sua sociedade colapsar durante a Idade das Trevas, embora pareçam ter reprimido a memória dessa calamidade. Contudo, alguma recordação enterrada daquele período os fazia perceber que tudo o conquistassem poderia desaparecer num instante, e que morte, dissolução e hostilidade eram ameaças permanentes à espreita. O ritual obrigava os gregos a atravessar o medo, enfrentá-lo, e então mostrava que era possível atravessar em segurança para o outro lado. As tradições religiosas criadas durante a era axial em todas as 4 regiões estavam enraizadas no medo e na dor. Todas insistiriam que era essencial não negar esse sofrimento, pelo contrário, reconhecê-lo plenamente era um pré-requisito indispensável para a iluminação. Mesmo nesse estágio inicial, muito antes de sua própria era axial começar, os gregos já compreendiam a importância disso. Isso se tornava evidente no festival em honra a Dioniso, deus do vinho, celebrado no mês primaveril de Antesterion, na época da nova vindima. Dioniso aprendera o mistério da viticultura no Oriente e, segundo a lenda, o revelara ao povo de Atenas. Os estranhos ritos do festival das Antestérias, que provavelmente remontam à Idade das Trevas, reencenavam essa história e celebravam o poder divinamente transformador do vinho, que elevava as pessoas a outra dimensão, de modo que, por um breve momento, pareciam compartilhar da bem-aventurança dos deuses olímpicos. A degustação do vinho novo deveria ter sido uma ocasião alegre, mas era um festival de morte. A narrativa mítica associada ao ritual explicava que Dioniso havia presenteado Icário, um agricultor da Ática, com a primeira videira e lhe ensinara a colher as uvas. Contudo, quando seus amigos provaram o vinho, o álcool subiu-lhes rapidamente à cabeça e eles caíram ao chão em torpor. Como nunca haviam visto a embriaguez antes, os aldeões imaginaram que Icário os havia envenenado. Espancaram-no até a morte e o sangue de Icário misturou-se ao vinho. Como trágico desfecho, quando sua filha Erígone encontrou o corpo despedaçado do pai, enforcou-se. Somente os gregos poderiam transformar um alegre festival primaveril em um memorial de horror tão gratuito. O festival começava ao pôr do sol em um pequeno templo de Dioniso nos pântanos fora da cidade. Toda a população da Ática, incluindo escravos, mulheres e crianças, saía em procissão para assistir à cerimônia de abertura, quando uma libação de vinho era derramada como oferenda ao deus. No dia seguinte, porém, todos os templos eram fechados e as portas das casas eram untadas com piche. Todos permaneciam em casa, e cada membro da família precisava beber ao menos 2 litros de vinho. Era uma competição de bebida sombria e mortal. Não havia alegria, nem canto, nem conversa. Uma completa inversão de uma ocasião social comum em Atenas.
Cada participante sentava-se sozinho, à sua própria mesa, bebendo de uma jarra separada em um silêncio sepulcral. Por quê? A tradição local afirmava que, enquanto fugia das Eríneas, Orestes havia chegado a Atenas. O rei temera o miasma que ele carregava consigo, mas não quis recusá-lo. Convidou Orestes a participar do vinho novo, porém o fez sentar-se isolado, e ninguém lhe dirigiu a palavra. Ainda assim, apesar dessas precauções, a cidade fora contaminada e, desde então, compartilhava da culpa de sangue pelo crime de Orestes. Assim, conscientes de sua impureza, os atenienses bebiam em silêncio sômbrio. Subitamente, o silêncio inquietante era interrompido por uma mascarada grotesca. Mímicos mascarados, representando as Queres, os espíritos quitônicos da morte, irrompiam pelas ruas sobre carroças carregadas de jarros de vinho, exigindo hospitalidade de modo agressivo, rindo ruidosamente, gritando insultos e proferindo ameaças selvagens. Mas ao anoitecer, a ordem era restaurada. Toda a população retornava cambaleando, embriagada, ao pequeno templo nos pântanos, cantando e rindo, carregando suas jarras vazias. Uma sacerdotisa era apresentada a Dioniso como noiva, o deus era apaziguado, e os mascarados, mensageiros da morte, eram expulsos. O terceiro dia inaugurava um novo ano e um novo começo. A atmosfera tornava-se mais leve e jubilosa. Para marcar a nova etapa, todos comiam um prato de cereais, que dizia-se os primeiros agricultores haviam consumido nos tempos primordiais, antes da invenção da moagem e da panificação. Havia competições, incluindo uma disputa especial de balanço para meninas pequenas. Mas o horror também se insinuava ali, pois as meninas no balanço recordavam o corpo enforcado da pobre Erígone. Nunca se podia esquecer a tragédia inerente à vida. Todo ritual grego terminava em catarsis, purificação. O deus era apaziguado, o miasma disperso e surgiam nova vida e nova esperança. Até mesmo a memória da morte trágica de Erígone era combinada com o espetáculo de crianças risonhas e excitadas no início de suas vidas. Os participantes haviam experimentado uma êxtasis, um sair de si. Durante 3 dias, puderam afastar-se de sua existência normal, confrontar seus medos ocultos e atravessá-los rumo a uma vida renovada. Não havia introspecção nem tentativa de analisar o trauma oculto que assombrava a psique grega. Isso era abordado apenas indiretamente por meio dos rituais externos. Ao reencenar o mito antigo, os participantes não agiam como indivíduos. Abandonavam seus eus habituais e faziam o oposto do que lhes era natural. Os gregos amavam banquetes e festividades, mas por um dia inteiro negavam suas inclinações costumeiras e bebiam seu vinho em silêncio doloroso. Ao imitar o drama do passado, deixavam para trás sua individualidade e sentiam-se tocados e transformados por Dioniso, presente no vinho intoxicante. O ritual era uma iniciação, um rito de passagem através da dor, do medo da morte e da contaminação, rumo à vida renovada. Quando chegasse a hora de morrer, alguns talvez recordassem as antestérias e vissem a morte apenas como mais uma iniciação. O Mediterrâneo Oriental voltava à vida. No final do século IX, o reino do norte de Israel tornara-se uma potência importante na região. Quando o faraó egípcio Sisaque invadiu Canaã em 926, não apenas saqueou Jerusalém e devastou 150 cidades em Israel e Judá, mas também destruiu antigas fortalezas cananeias como Megido, Reobe, Bet-Sean e Taanaque. A cultura cananeia jamais se recuperou. Israel expandiu-se pelos antigos territórios cananeus, absorveu os habitantes das cidades arruinadas e explorou suas habilidades. O rei Onri, 885 a 874, construiu uma magnífica nova capital em Samaria, com uma grande acrópole real de 5 acres. Seu filho Acabe, 874 a 853, ergueu ali um esplêndido palácio de marfim e estabeleceu relações comerciais com a Fenícia, Chipre e a Grécia. Também se casou com Jezabel, uma princesa fenícia cujo nome se tornaria sinônimo de perversidade. O historiador bíblico, que escreveu um relato muito negativo sobre Acabe no primeiro livro dos reis, ficou horrorizado com Jezabel, pois ela introduzira em Israel o culto fenício de Baal. Mas ele escrevia no século VII em um mundo muito diferente. No século IX, o casamento de Acabe teria sido considerado um grande triunfo político. Era importante para o reino de Israel integrar-se à região e manter-se à altura de Damasco, da Fenícia e de Moabe. Acabe não fazia nada de novo. Salomão também havia realizado casamentos diplomáticos com princesas estrangeiras, incluído seus deuses no culto real e construído templos para eles nas colinas ao redor de Jerusalém.
Contudo, Acabe teve o infortúnio de despertar a ira de uma pequena, porém intensamente comprometida minoria que acreditava que o povo de Israel deveria adorar somente Yahweh. Acabe não era um apóstata. Consultava regularmente os profetas de Yahweh e não via nada de errado na devoção de sua esposa a Baal. Durante séculos, o culto de Yahweh fora nutrido por hinos e ritos de Baal. Como os arqueólogos descobriram, a maior parte da população adorava outros deuses locais além de Yahweh, e o culto a Baal floresceu em Israel até o século VI. Contudo, no século IX, alguns israelitas começaram a reduzir o número de deuses que cultuavam. Na Síria e na Mesopotâmia, a experiência do divino era complexa e avassaladora demais para ser confinada a um único símbolo. A imagem da Assembleia Divina, com suas fileiras cuidadosamente hierarquizadas de consortes, filhos divinos e servos, mostrava que a divindade era multifacetada e, ainda assim, formava uma unidade coerente. O simbolismo dessa Assembleia Divina era muito importante para o povo de Israel e Judá, mas no século IX começava a tornar-se mais simplificado. Em vez de presidir uma grande casa divina, como El e sua consorte Aserá, Yahweh passou a governar sozinho sobre uma hoste de seres celestes inferiores. Eles constituíam seu exército celestial, os guerreiros de seu exército divino. Como Deus nacional, Yahweh não tinha iguais, nem rivais, nem superiores. Estava cercado por uma assembleia dos santos e pelos filhos de Deus, que aplaudiam sua fidelidade para com seu povo. Yahweh, a Assembleia dos Santos no céu aplaude a maravilha de tua fidelidade. Quem nos céus pode comparar-se a Yahweh? Qual dos filhos de Deus pode rivalizar com ele? Deus, temido na grande Assembleia dos Santos, terrível para todos ao seu redor. Yahweh, Deus dos exércitos, quem é como tu? Poderoso Yahweh, revestido de tua fidelidade. Quando as pessoas clamavam, quem é como Yahweh entre os outros deuses? Evidentemente não negavam a existência de outras divindades, mas declaravam que seu deus patrono era mais eficaz que os outros filhos de El, os deuses nacionais de seus vizinhos. Nenhum podia rivalizar com a fidelidade de Yahweh. Contudo, Yahweh era um deus guerreiro. Não possuía especialização na agricultura nem na fertilidade. Assim, muitos israelitas, de modo natural, realizavam os antigos rituais de Baal e Anat para assegurar boas colheitas, pois Baal era o poder que fertilizava a terra. Um pequeno grupo de profetas, porém, desejava adorar somente Yahweh e estava convencido de que ele podia suprir todas as necessidades de seu povo. A profecia era uma forma estabelecida de espiritualidade no Antigo Oriente Próximo. De Canaã até Mari, no Médio Eufrates, profetas estáticos falavam em nome de seus deuses. Em Israel e Judá, os profetas geralmente estavam ligados à corte real. As fontes bíblicas indicam que frequentemente criticavam o monarca e se preocupavam em preservar a pureza do culto de Yahweh. Sabemos muito pouco sobre a profecia israelita primitiva, pois nossa principal fonte é o historiador bíblico do século VII, que escreveu muito tempo depois dos acontecimentos que descreve. Contudo, as tradições sobre o profeta do século IX, Elias, e seu discípulo Eliseu, nos primeiro e segundo livros dos reis, apresentam marcas de tradições orais mais antigas. O material não é inteiramente histórico, mas essas histórias podem refletir os primeiros indícios do que os estudiosos chamam de movimento somente Yahweh. Essas narrativas descrevem um amargo confronto entre Elias e Acabe. Apresentam Jezabel como uma mulher maligna que apoiava os sacerdotes de Baal, mas perseguia os profetas de Yahweh. O nome Elias significa Yahweh é meu Deus. Ele é o primeiro profeta registrado a insistir na adoração exclusiva de Yahweh. Na antiga teologia do Oriente Próximo, ela havia designado um Deus para cada nação. Yahweh era o santo de Israel, Quemós o santo de Moabe e Milcom o santo de Amon. Contudo, alguns profetas começaram a sentir que Yahweh seria enfraquecido se um rei introduzisse uma divindade estrangeira no culto real e a favorecesse em detrimento do santo de Israel. Elias não duvidava da existência de Baal, mas, por não ser o Deus de Israel, acreditava que ele deveria permanecer na Fenícia. Quando, apesar do patrocínio de Baal, Israel foi atingido por uma severa seca, Elias viu sua oportunidade e desafiou 450 sacerdotes de Jezabel para um confronto no Monte Carmelo. Primeiro, exortou o povo reunido para assistir. Era hora de escolher de uma vez por todas entre Yahweh e Baal. Em seguida, pediu 2 touros, um para Yahweh e outro para Baal, que seriam colocados sobre 2 altares.
Ele e os sacerdotes de Baal invocariam seus respectivos deuses para ver qual deles enviaria fogo para consumir a vítima. Durante toda a manhã, os sacerdotes de Baal gritaram seu nome, clamando, ferindo-se com espadas e lanças e executando uma dança mancante ao redor do altar. Nada aconteceu. Mas assim que Elias invocou Yahweh, fogo desceu do céu e devorou tanto o touro quanto o altar. O povo prostrou-se com o rosto em terra. Yahweh era seu Deus. Elias ordenou que todos os profetas de Baal fossem mortos em um vale próximo, e depois subiu ao Monte Carmelo, sentando-se com a cabeça entre os joelhos, em profunda oração, suplicando a Yahweh que encerrasse a seca. A chuva caiu em torrentes, e Elias, recolhendo seu manto peludo na tanga de couro, correu em êxtase ao lado do carro de Acabe. Yahweh havia assumido com sucesso a função de Baal, demonstrando ser tão eficaz em manter a fertilidade da terra quanto na guerra. Ao propor que Israel adorasse apenas um único Deus, Elias introduziu uma nova tensão na religião tradicional. Ignorar Baal exigia que o povo abrisse mão de um recurso divino importante e valioso. Milhares haviam descoberto que o culto de Baal ampliava sua compreensão do mundo, tornava seus campos férteis e dava sentido à árdua luta contra a esterilidade e a fome. Ao realizar os ritos, acreditavam estar acessando as energias sagradas que tornavam a terra produtiva. Elias pedia que os israelitas abandonassem tudo isso e depositassem toda a sua fé em Yahweh, que não possuía reputação no campo da fertilidade. Após a tempestade, Elias caiu em depressão e temeu por sua vida, convencido de que Jezabel vingaria o massacre de seus profetas. Deixou Israel e buscou refúgio no santuário de Yahweh no Monte Sinai, que o povo do Reino do Norte chamava Monte Horebe. Ali, Elias escondeu-se em uma fenda da rocha e aguardou uma revelação. No passado, como Baal, o deus guerreiro Yahweh frequentemente se manifestara nas convulsões da natureza. As montanhas tremiam, as árvores se contorciam e os rios recuavam diante de sua aproximação. Mas dessa vez foi diferente. Então o próprio Yahweh passou. Veio um vento poderoso, tão forte que rasgava as montanhas e despedaçava as rochas diante de Yahweh. Mas Yahweh já não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto. Mas Yahweh já não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas Yahweh já não estava no fogo. E depois do fogo veio o som de uma brisa suave. E quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto. Tratava-se agora de uma divindade oculta, que já não se manifestava nas forças violentas da natureza, mas num sussurro quase imperceptível, no timbre delicado de uma leve brisa e no paradoxo de um silêncio que fala. Foi um momento transcendente. Em vez de revelar o divino como imanente no mundo natural, Yahweh tornara-se separado e outro. Historiadores frequentemente falam do avanço transcendental da era axial. Esse foi claramente um desses acontecimentos, mas como a antiga religião de Israel também foi profundamente agonístico. O episódio ocorreu logo após um massacre e antecedeu uma nova onda de hostilidades. De pé diante da caverna, envolto em seu manto, Elias ouviu Yahweh condenar à morte os sucessores de Acabe. Todos morreriam, exceto aqueles que não se dobraram diante de Baal. Quando as pessoas se concentravam em definir o Deus para o qual transcendiam, em vez de focar na avareza, no ódio e no egoísmo dos quais buscavam se libertar, surgia o perigo da rigidez e de um chauvinismo agressivo. A liberdade era um valor essencial da era axial, e as táticas coercitivas de Elias eram aquilo que alguns sábios axiais posteriores chamariam de inábeis. Forçar pessoas a uma espiritualidade para a qual não estavam preparadas era contraproducente. Ser dogmático acerca de uma transcendência essencialmente indefinível também era inútil. O confronto de Elias com os profetas de Baal marcou o início de um novo conflito em Israel e Judá. A partir desse momento, a amarga disputa com divindades rivais passaria a moldar a espiritualidade profética. Em certos aspectos, o culto tornou-se mais pacífico. A antiga imagem do deus guerreiro caiu em desuso, por lembrar excessivamente Baal. Em vez de ver Yahweh numa tempestade dramática, os profetas passaram a ter visões dele na Assembleia Divina. Ainda assim, esse imaginário permaneceu competitivo e agonístico. Este salmo hebraico mostra Yahweh lutando pela supremacia contra os outros filhos de Deus no conselho divino. Yahweh levanta-se na Assembleia Divina. Entre os deuses ele faz justiça. Chega de zombar da justiça, chega de favorecer os ímpios. Fazei justiça ao fraco e ao órfão, sede justos com o miserável e o necessitado. Resgatai o fraco e o pobre, livrai-os das mãos dos ímpios.
Ignorantes e insensatos continuam às cegas, abalando os próprios fundamentos da sociedade. Eu disse: Vós também sois deuses, filhos do Altíssimo, todos vós. Mas ainda assim morrereis como os homens, como qualquer governante caireis. Levanta-te, Yahweh, julga toda a terra, pois todas as nações pertencem a ti. Nos tempos antigos, sugere o Salmo, Yahweh aceitara os outros filhos de Deus como Elohim, mas agora eles se tornaram obsoletos, desapareceriam como homens mortais. Yahweh, que conquistara a liderança do conselho divino, havia decretado a morte de todos eles. Yahweh acusava as outras divindades de negligenciar o dever primordial da justiça social. Elias também insistia na compaixão e na consideração pelos pobres e oprimidos. Quando Jezabel mandou apedrejar Nabote, proprietário de terras no vale de Jezreel, simplesmente porque ele se recusara a entregar uma vinha vizinha à propriedade de Acabe, Yahweh condenou o rei a um fim horrível. No lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão também o teu sangue. Ao ouvir esse oráculo, Acabe foi tomado de remorso. Jejuou, vestiu-se de pano de saco e Yahweh recuou em sua sentença. A preocupação com a justiça social não era novidade nem algo exclusivo de Israel e Judá. A proteção dos fracos já era uma política comum em todo o antigo Oriente Próximo. Já no terceiro milênio, reis da Mesopotâmia afirmavam que a justiça para o pobre, o órfão e a viúva era um dever sagrado, decretado pelo deus solar Shamash, que ouvia seus clamores. O prólogo do Código de Hammurabi, 1728 a 1686, declarava que o sol brilharia sobre o povo apenas se o rei e os poderosos não oprimissem os vulneráveis. Os reis do Egito também eram obrigados a cuidar dos necessitados, pois Ra, o deus solar, era o vizir dos pobres. Em Ugarit, acreditava-se que a fome e a seca só podiam ser afastadas se justiça e equidade prevalecessem na terra. A proteção dos fracos preservava a ordem divina conquistada por Baal em sua batalha contra Mot. Em todo o Oriente Próximo, a justiça era um pilar essencial da religião. Era também uma política pragmática sensata. Não adiantava conquistar inimigos estrangeiros e cósmicos se políticas sociais injustas criassem inimigos dentro do próprio país. Elias e Eliseu foram lembrados tanto por seus atos de bondade prática, quanto por suas palavras inflamadas. Essas histórias recebem tanta importância quanto as batalhas de Elias contra Baal. Como os outros deuses do Oriente Próximo, Yahweh era sensível ao sofrimento dos necessitados e recompensava a compaixão prática tanto quanto a pureza cultual. Quando uma pobre mulher de Sidom compartilhou seu último punhado de farinha e óleo com Elias durante uma seca, Yahweh prometeu mantê-la abastecida de alimento enquanto durasse a fome. Contudo, esses relatos não indicam o início de uma nova espiritualidade da era axial. A justiça social já estava profundamente enraizada nas antigas tradições da região. A leste de Israel, um tipo completamente diferente de império começava lentamente a surgir. Em 876, o rei assírio havia subjugado as cidades fenícias da costa mediterrânea e, quando Salmanasar III subiu ao trono em 859, uma poderosa confederação de reis locais liderada por Hadadezer de Damasco tentou bloquear o avanço assírio para o oeste. Acabe contribuiu com um esquadrão de carros de guerra para o exército que marchou contra a Síria em 853 e foi derrotado na Batalha de Karkar, às margens do rio Orontes. A Síria ainda não era suficientemente forte para anexar territórios no oeste, e Damasco permaneceu o estado mais poderoso da região. Mais tarde, naquele mesmo ano, Acabe tentou desafiar seu poder, mas morreu em combate contra seu antigo aliado. Esse foi o fim da Casa de Onri. Em um golpe palaciano, Jeú, candidato apoiado por Eliseu, tomou o trono e firmou uma aliança com a Síria. Em 841, a Síria derrotou Damasco e tornou-se senhora da região. Como vassalo favorecido, o reino de Israel desfrutou então de um novo período de paz e prosperidade. A narrativa da cerimônia da aliança em Siquém, relatada no capítulo 24 do livro de Josué, provavelmente data desse período. Trata-se de um texto mais antigo, incluído pelo historiador do século VII em sua crônica, e provavelmente baseado no antigo festival da aliança celebrado nesse santuário. Conta-se que, quando os israelitas chegaram a Canaã, Josué os vinculou solenemente a Yahweh por meio de um tratado formal. Se desejassem tornar-se o povo de Yahweh, deveriam abandonar os deuses que haviam adorado do outro lado do rio Jordão e servir somente a Yahweh. Precisavam escolher entre Yahweh
e os outros deuses da região. Josué advertiu que essa era uma decisão grave. Yahweh era um Deus ciumento, que não perdoará as transgressões. Se abandonardes Yahweh para seguir deuses estrangeiros, ele vos afligirá e destruirá. Mas o povo permaneceu firme. Yahweh era seu Elohim. Lançai fora os deuses estrangeiros que estão entre vós, clamou Josué, e entregai vossos corações a Yahweh, o Deus de Israel. No final do século IX, outros deuses ainda eram atraentes, mas deveriam permanecer do outro lado do Jordão. Este não era um texto monoteísta. Se nenhum outro Deus existisse, não haveria necessidade de o povo fazer tal escolha. A monolatria, a adoração de um único Deus, era um arranjo litúrgico. O movimento Somente Yahweh incentivava os israelitas a oferecer sacrifícios apenas a Yahweh e a ignorar o culto de outras divindades. Contudo, essa posição exigia coragem, implicava a redução dos recursos divinos disponíveis e a perda de santidades familiares e queridas. Israel estava prestes a iniciar uma jornada solitária e dolorosa de separação do consenso mítico e cultual do Oriente Próximo. Nenhuma ruptura tão dolorosa foi exigida dos chineses, cuja era axial não romperia com o passado, mas se desenvolveria a partir de uma compreensão mais profunda dos antigos rituais praticados pelos reis Zhou. O século IX foi um período de grande fraqueza na China. O antigo sistema feudal estava se desintegrando e o domínio Zhou sofria ataques constantes dos povos bárbaros das regiões circundantes. Sabemos muito pouco sobre os acontecimentos históricos desse período, mas há referências esparsas a intrigas palacianas que, em pelo menos 2 ocasiões, forçaram o rei a fugir de sua capital. O rei exercia pouco controle sobre as cidades da planície central, e a antiga monarquia fora, na prática, substituída por uma confederação de senhores unidos por sua lealdade ideológica aos Zhou, mas que operavam de maneira independente. O único elemento que os mantinha unidos era o culto. Os ritos lembravam aos vassalos do rei que o monarca era o Tianzi, o filho do céu. Ele havia recebido o mandato de Tian Shangji, o céu supremo, para governar o povo chinês. Somente ele tinha permissão para oferecer sacrifícios ao Deus Supremo, e Zhouzhuang, sua capital no Vale do Rio Wei, era o centro religioso de toda a rede de cidades Zhou. Nenhuma outra cidade podia realizar os prestigiosos ritos reais em honra aos reis falecidos da China, exceto Lu, cujo príncipe era descendente direto do duque de Zhou. No restante da Grande Planície, cada cidade murada era governada por um príncipe que detinha seu domínio como feudo concedido pelo rei. Cada cidade era modelada segundo a capital Zhou, com a residência do príncipe no centro urbano ao lado do templo de seus próprios ancestrais. O príncipe era servido pelos barões, Daifu, e pelos grandes oficiais, que ocupavam cargos-chave na administração, presidiam os grandes banquetes sacrificiais, participavam das campanhas militares do príncipe e forneciam ao exército contingentes de carros de guerra e guerreiros. Abaixo dos barões e oficiais estavam os Shi, os gentis homens comuns, descendentes dos ramos secundários das grandes famílias, que serviam nas unidades de carros de guerra. As cidades haviam expandido gradualmente seus territórios ao longo dos anos e estavam se tornando principados substanciais. Os mais importantes eram Song, cujo príncipe afirmava descender dos reis Shang e preservava suas tradições, e Lu, profundamente fiel aos rituais Zhou. Ao final do século VIII, haveria cerca de 1 dúzia desses principados feudais na planície. Em todas essas cidades, a vida era inteiramente dominada pela religião. O culto centrava-se na pessoa do rei, o filho do céu, que havia herdado o mandato e nascera dotado de um poder mágico, o qual transmitia aos senhores feudais dos principados. Como a maioria dos sistemas religiosos desse período, o dos chineses preocupava-se em preservar a ordem natural do universo por meio dos rituais, que garantiriam que a sociedade humana se conformasse ao caminho Dao do céu. Acreditava-se que as ações cerimoniais realizadas pelo rei podiam controlar as forças da natureza e assegurar que as estações se sucedessem corretamente, que a chuva viesse no tempo adequado e que os corpos celestes permanecessem em seus cursos prescritos. O rei era, portanto, uma figura divina, pois era o correspondente terreno do Deus Supremo. Contudo, não havia separação ontológica entre céu e terra. Os chineses jamais se interessariam por um Deus que transcendesse a ordem natural. A experiência de Elias com um Deus totalmente separado do mundo lhes pareceria incompreensível. Céu e terra eram complementares, parceiros divinos e iguais. O céu, o Deus Supremo,
possuía características humanas, mas nunca adquiriu uma personalidade definida nem um gênero específico. Não proclamava ordens trovejantes do alto das montanhas, mas governava por meio de seus representantes. O céu era experimentado no rei, o filho do céu, e nos príncipes, cada um dos quais era filho do céu em seu próprio domínio. A terra não possuía equivalente humano, mas cada cidade tinha dois altares da terra. Um ao sul do palácio, próximo ao templo ancestral, e outro nos subúrbios meridionais, junto ao altar das colheitas. A localização era fundamental na religião chinesa. A posição do altar da terra indicava que o cultivo do solo e a colheita colocavam as pessoas em contato direto com os ancestrais, que haviam trabalhado a terra antes delas e, assim, estabelecido o caminho do céu. Antes e depois da colheita, hinos de gratidão eram entoados ao redor do altar da terra. O caminho dal do céu era deleitoso, ligando passado e presente numa continuidade sagrada. É a glória da região, é o consolo dos antigos. Não é apenas aqui que as coisas são como são aqui. Não é apenas hoje que as coisas são como são hoje. Entre nossos mais antigos antepassados, assim era. Quando trabalhavam a terra, as pessoas não estavam interessadas apenas em suas realizações individuais, como são hoje. Seus esforços as uniam aos ancestrais, os seres humanos arquetípicos, e assim ao modo como as coisas deveriam ser. Sem o trabalho humano, o céu não poderia agir. As ações ordinárias da vida terrestre eram, portanto, sacramentais, atividades sagradas que permitiam às pessoas participar de um processo divino. Quando haviam desmatado florestas, pacificado o campo e construído estradas, os reis haviam completado a criação iniciada pelo céu. No Clássico das Odes, o poeta utilizou a mesma palavra para descrever a obra divina do céu e a atividade terrena dos seres humanos. Os reis Tai e Wen tornaram-se parceiros do céu, e seus descendentes vivos deveriam continuar essa tarefa sagrada. O céu fez Zhu, a alta montanha. O rei Tai a ampliou, ele a desbravou. O rei Wen a tornou tranquila, ele marchou por ela, e Ti abriu caminhos planos. Que seus filhos e netos a preservem. Em vez de perceberem um abismo entre céu e terra, os chineses viam apenas um contínuo. Os ancestrais mais poderosos estavam agora com Tian Shangji, o ancestral supremo, mas haviam vivido na terra. O céu podia comunicar-se com a terra por meio de oráculos, e os seres humanos, habitantes da terra, podiam partilhar uma refeição com os ancestrais e os deuses no ritual Bin. Quando os chineses falavam da terra, do cosmos ou mesmo do Império Chinês, essas categorias mundanas já incluíam o sagrado. Interessavam-se menos em encontrar algo santo lá fora do que em tornar este mundo plenamente divino, garantindo que ele se conformasse ao modelo do céu. O caminho do céu, revelado nos processos cósmicos e naturais, era mais importante que qualquer divindade claramente definida nas alturas. O sagrado era experimentado no esforço cotidiano e prático de fazer tudo conformar-se ao caminho do céu aqui na Terra. O céu era mais sublime, mas a terra era central para a vida política da cidade. Todas as grandes assembleias feudais eram realizadas junto ao altar da terra. Os Zhou ainda viam a guerra como um meio de punir rebeldes e transgressores, restaurando assim a ordem do Dao. Uma expedição militar sempre partia do Monte da Terra e, ao retornar, as tropas sacrificavam ali os prisioneiros subversivos. Quando um senhor recebia um feudo e se tornava um dos filhos do céu, o rei lhe entregava um torrão de terra retirado do altar da terra. Durante um eclipse solar, o rei e seus vassalos reuniam-se ao redor desse altar, cada qual em sua posição correta, para restaurar a ordem cósmica. A terra era, portanto, a parceira do céu, que não podia realizar seu Dao sem a ajuda de seus correspondentes aqui embaixo. Quando o rei recebia o mandato real e se tornava o principal filho do céu, isso abria o caminho do céu na terra. Ele recebia uma eficácia mágica chamada Daoji, a potência do caminho, que lhe permitia subjugar inimigos, atrair seguidores leais e impor sua autoridade. Se o rei não exercia corretamente o Daoji, esse poder tornava-se maligno. Uma vez possuidor dessa força, dizia-se que a mera presença do rei era eficaz. Exercia uma influência que levava homens e fenômenos naturais a comportarem-se corretamente. Um simples pensamento do rei transformava-se imediatamente em ação. O pensamento do rei é ilimitado. Ele pensa nos cavalos e eles são fortes. O pensamento do rei é perfeitamente correto. Ele pensa nos cavalos e eles disparam ao galope. Quando o poder do rei era forte, a terra florescia. Quando estava em declínio, seus súditos adoeciam e morriam prematuramente.
as colheitas fracassavam e os poços secavam. Mais uma vez, a visão era holística. O mundo natural e a sociedade humana estavam inseparavelmente ligados. A tarefa do rei era assegurar que os mundos humano e natural permanecessem realmente em harmonia. Segundo a tradição, os reis sábios haviam mantido o ciclo regular das estações, viajando por seus territórios, seguindo o percurso do Sol. Assim, Wang Di, o Imperador Amarelo, teria percorrido todo o mundo, visitando os 4 pontos cardeais na ordem correta. Mas a potência de Yao era tão grande que ele não precisava realizar pessoalmente essas jornadas. Em vez disso, enviava delegados aos 4 extremos para estabelecer as estações em seu nome. Shun foi ainda além. Limitou-se a realizar uma cerimônia nos 4 portões de sua capital, cada um orientado para uma das direções cardeais. Os reis Zhou, porém, nem sequer precisavam deixar o palácio. Construíram um salão especial e inauguravam as estações, posicionando-se em cada um de seus 4 cantos, voltados para leste, sul, oeste ou norte. Ao longo do ano, o rei precisava mudar suas vestes, acessórios e dieta para colocar toda sua pessoa em conformidade com a ordem natural. No inverno, vestia-se de preto, montava um cavalo negro, viajava em uma carruagem escura e carregava um estandarte negro. Para estabelecer essa estação, deveria permanecer no canto noroeste do salão e comer painço e carne de porco, alimentos do inverno. À medida que a primavera se aproximava, vestia-se de verde, portava uma bandeira verde, comia alimentos ácidos e permanecia no canto nordeste do edifício. No outono, usava roupas brancas e posicionava-se a oeste. No verão, vestia-se de vermelho e ocupava uma posição ao sul. O rei possuía poder supremo, mas não podia agir conforme sua vontade pessoal. Em cada momento de sua vida, era obrigado a conformar-se ao modelo celeste. Suas preferências individuais eram irrelevantes. Sua função não era formular políticas próprias, internas ou externas, mas simplesmente seguir o caminho. Esse ideal arcaico inspiraria posteriormente muitas espiritualidades da era axial chinesa. Dizia-se que, se o rei cumprisse corretamente seus deveres rituais, seu poder tornaria todas as coisas calmas e dóceis. Terra, águas, plantas, animais, deuses, homens, mulheres, príncipes e camponeses prosperariam sem invadir os domínios uns dos outros. Esse estado de estabilidade divina era chamado de Grande Paz Taiping. Mas se por qualquer razão o rei falhasse e seu poder declinasse, surgia o caos. A chuva caía no momento errado e arruinava as colheitas. O sol e a lua perdiam seu curso e ocorriam eclipses ou terremotos. Então o rei sabia que precisava restaurar a ordem. Mandava tocar um grande tambor, colocava todos os súditos em alerta militar e convocava os príncipes de suas cidades. Quando chegavam à capital, vestidos com roupas correspondentes à direção cardinal de seus feudos, preto, verde, vermelho ou branco, ocupavam seus lugares apropriados em uma praça quadrada no centro da cidade. Em caso de seca, o rei confessava publicamente suas faltas, admitindo que seu mau governo, oficiais medíocres e a extravagância da corte eram responsáveis, e oferecia um sacrifício no altar da terra nos subúrbios do sul. Essa reorganização mágica do mundo humano traria paz ao cosmos e restabeleceria o caminho do céu. No século IX, o ritual tornou-se mais público. No início do período Zhou, esses ritos reais provavelmente eram cerimônias privadas e familiares, mas agora eram realizados diante de grandes audiências. Especialistas rituais Hu presidiam as cerimônias, garantindo sua execução correta. A nova liturgia pública permitia que o povo observasse e participasse da realização do caminho. Assim, todos os habitantes da capital saíam para assistir ao rei e à rainha inaugurarem o novo ano a cada primavera. O rei seguia em uma carruagem, vestido com uma túnica bordada com o sol e a lua, até o altar da terra ao sul da cidade, e realizava o primeiro ato religioso do novo ano, sacrificando uma vítima ao céu. O rei modelava sua vida segundo o céu, e o povo seguia seu exemplo, pois ele precisava ser o primeiro a realizar qualquer atividade sazonal. Era o arquétipo vivo. Ao imitar o Filho do Céu, o povo harmonizava sua própria vida com o caminho. Assim, o rei deveria arar o primeiro sulco após o repouso do inverno. Somente então os camponeses podiam iniciar o cultivo. Na primavera, suas esposas apresentavam-se cerimonialmente diante dele, para que pudesse abrir a estação matrimonial. No final do outono, o rei dirigia-se aos subúrbios do norte com seus ministros e oficiais para saudar o inverno e trazer o frio de volta. Ali anunciava o início da estação do repouso e da escuridão, e ordenava que os camponeses retornassem às suas aldeias.
Como sempre, dava o exemplo, oferecendo sacrifício e selando os portões de seu próprio palácio. Em seguida, habitantes das cidades e camponeses imitavam seu gesto e recolhiam-se às suas casas. Nossas informações sobre os ritos reais provêm dos antigos clássicos chineses. Não sabemos até que ponto essas descrições são historicamente exatas. Podem ser, em grande parte, idealizações utópicas. Mas os ideais que expressam estavam profundamente enraizados no imaginário chinês e seriam cruciais para a era axial. Nas outras cidades, os príncipes, os filhos locais do céu, provavelmente oficiavam cerimônias semelhantes, serviam como vassalos na corte real e comiam à mesa do rei. Ao partilhar o alimento que ele lhes oferecia, absorviam parte de seu daoji. Na capital, o rei venerava os monarcas falecidos das dinastias Shang e Zhou em ritos elaborados e dramáticos, enquanto nos principados os príncipes honravam seus próprios antepassados, os fundadores da cidade, no templo ancestral situado ao lado de suas residências. Assim como os Shang, os Zhou realizavam a cada 5 anos um sacrifício especial de acolhimento, Bin, no qual convidavam os deuses da natureza e os ancestrais para um grande banquete. Durante 10 dias, a corte fazia preparativos elaborados, jejuava, purificava o templo e retirava as tabuletas memoriais dos ancestrais de seus nichos, colocando-as no pátio do palácio. No dia da festa, o rei e a rainha dirigiam-se separadamente ao pátio. Depois, os membros mais jovens da família real, cada um representando um ancestral, eram conduzidos por um sacerdote, saudados com reverência e acompanhados até seus lugares. Animais eram sacrificados em sua honra, e enquanto a carne era preparada, sacerdotes percorriam as ruas convocando quaisquer deuses errantes para o banquete, clamando: Estais aqui, estais aqui. Havia música refinada, um banquete solene, e todos desempenhavam seus papéis com a máxima dignidade. Após o banquete, uma comunhão sagrada com os ancestrais, misticamente presentes em seus jovens descendentes, hinos celebravam a perfeita execução do rito. Cada costume e cada rito foi observado, cantavam os participantes. Cada sorriso, cada palavra está em seu lugar. Cada expressão facial, cada movimento corporal e cada palavra pronunciada durante o BIM eram prescritos. Os participantes deixavam de lado sua individualidade para conformar-se ao mundo ideal do ritual. Esforçamo-nos arduamente, continuavam, para que os ritos não apresentassem falha. Tudo era ordenado e ágil. Tudo era reto e seguro. O festival constituía uma epifania de uma sociedade sagrada, vivendo em estreita proximidade com o divino. Cada pessoa possuía um papel único e insubstituível, e, ao abandonar o eu cotidiano, sentia-se integrada a algo maior e mais significativo. O ritual criava dramaticamente uma réplica da corte celeste, onde o Deus Supremo, o primeiro ancestral, representado pelo rei, estava entronizado juntamente com os ancestrais Shang e Zhou e os deuses da natureza. Os espíritos concediam bênçãos, mas também se submetiam aos ritos do drama sagrado. Os Shang haviam utilizado os rituais para obter o favor dos ancestrais e dos deuses, mas no século IX tornava-se mais importante executá-los com precisão e beleza. Quando eram realizados perfeitamente, algo mágico ocorria no interior dos participantes, proporcionando-lhes uma intuição da harmonia divina. A cerimônia concluía-se com um elaborado balé em 6 atos que reencenava a campanha dos reis Wen e Wu contra o último rei Shang. 64 dançarinos, vestidos de seda e portando machadinhas de jade, representavam o exército, enquanto o próprio rei interpretava seu ancestral, o rei Wen. Cada ato possuía música própria e danças simbólicas, e hinos celebravam o estabelecimento do mandato. O mandato não é fácil de conservar. Que não termine em vossas pessoas. Manifestai e tornai brilhante vossa boa fama, e considerai o que Yin recebeu do céu. As obras do alto céu não têm som nem odor. Tomai o rei Wen como modelo, e todos os estados confiarão em vós. O balé terminava com uma dança pacífica da Xia, atribuída a Yu, fundador da dinastia Xia. Ela simbolizava o bom governo e a paz universal, e acreditava-se traria magicamente ordem e tranquilidade ao domínio Zhou. Os chineses compreendiam a importância do artifício. Ao representar esses dramas complexos, sentiam que se tornavam mais plenamente humanos. No século IX, começaram a perceber que o efeito transformador do ritual era muito mais importante do que a manipulação dos deuses. Ao desempenhar um papel, tornamo-nos diferentes de nós mesmos. Ao assumir outra persona, perdemo-nos momentaneamente em algo além do eu.
O ritual oferecia aos participantes uma visão de harmonia, beleza e sacralidade que permanecia com eles quando retornavam à confusão da vida cotidiana. Durante o rito, algo novo despertava nos dançarinos, atores e cortesãos. Ao submeterem-se ao submeterem-se aos minuciosos detalhes da liturgia, entregavam-se a um padrão maior e criavam, ao menos por um tempo, uma comunidade sagrada, na qual passado e presente, céu e terra tornavam-se um só. Os chineses, porém, estavam apenas no início de sua jornada. Ainda não haviam começado a refletir sobre os efeitos dessas cerimônias e careciam da autoconsciência necessária para analisar o que faziam. Mais tarde, durante o século III, Xunzi, um dos filósofos mais racionalistas da era axial chinesa, refletiu sobre esses antigos ritos e compreendeu sua importância espiritual. O homem nobre utiliza sinos e tambores para orientar sua vontade e alaúdes e cítaras para alegrar seu coração, explicou. Na dança da guerra brandia armas, na dança da paz agitava ornamentos de plumas, passando simbolicamente da beligerância à harmonia. Esses gestos externos produziam efeito em seu interior. Por meio da execução da música, a vontade torna-se pura, e pela prática dos ritos a conduta alcança a perfeição. Os olhos e os ouvidos tornam-se aguçados, o temperamento torna-se harmonioso e calmo, e costumes e comportamentos são facilmente reformados. Acima de tudo, esses elaborados rituais ajudavam os participantes a transcender a si mesmos. O homem maduro, continuou Xunzi, alegra-se em praticar o caminho. O homem vulgar alegra-se em satisfazer seus desejos. Durante a era axial, as pessoas perceberiam que ultrapassar os limites do egoísmo traz uma satisfação mais profunda do que a simples indulgência pessoal. Aquele que restringe seus desejos de acordo com o caminho será alegre e livre de desordem, mas aquele que esquece o caminho na busca do desejo cairá na ilusão e na ausência de alegria. Durante a era axial chinesa, alguns filósofos rejeitariam o artifício do ritual, enquanto outros desenvolveriam uma espiritualidade profunda baseada nessas cerimônias litúrgicas. O estabelecimento dos ritos foi uma das grandes realizações dos Zhou, e as gerações posteriores reconheceram isso. O registro dos ritos, texto concluído apenas após a era axial, observava que os Shang haviam colocado os espíritos em primeiro lugar e os ritos em segundo, enquanto os Zhou colocaram os ritos em primeiro e os espíritos em segundo. Os Shang haviam desejado utilizar seus rituais para controlar e explorar os deuses, mas os Zhou perceberam intuitivamente que os próprios ritos continham um poder transformador muito mais forte. Ao final do século IX, tornou-se evidente que a dinastia Zhou atravessava uma crise grave. Em 842, o rei Li foi deposto e forçado ao exílio. O fracasso constrangedor dos reis tornou algumas pessoas céticas. Se os filhos do céu eram tão incompetentes e míopes, o que isso dizia sobre o próprio Deus Supremo? Poetas começaram a compor odes satíricas. O Senhor do Alto é tão contraditório que o povo abaixo está exausto, escreveu um deles. Os reis e seus ritos já não encarnavam o caminho. Pronunciais palavras que não são verdadeiras e não há substância no altar. Quando o rei Li morreu no exílio em 828, seu filho foi restaurado ao poder. Mas o caminho não foi restabelecido. Poetas observaram que, nesses dias, um desastre natural sucedia ao outro. Apesar da execução meticulosa dos ritos, a seca devastava o país e os ancestrais nada faziam para ajudar. O grande mandato está prestes a terminar. Nada há para esperar adiante ou recordar atrás. A multidão de duques e antigos governantes não nos ajuda. Quanto à mãe e ao pai e aos ancestrais, como podem tratar-nos assim? Os rituais ainda eram executados com beleza e continuavam a produzir profundo efeito nos participantes, mas alguns críticos mais pragmáticos começavam a perder a fé em sua eficácia mágica. Ainda assim, a resposta a essa crise crescente seria mais ritual, não menos. No século IX, especialistas rituais na Índia iniciaram uma reforma litúrgica que inauguraria a era axial indiana. Ao analisarem sistematicamente os rituais sacrificiais, descobriram o eu interior. Sabemos pouco sobre esses ritualistas como indivíduos. Não conhecemos seus nomes, nem deixaram registros pessoais de sua jornada rumo a essa nova visão. Sabemos apenas que pertenciam à classe sacerdotal Brahmani, que havia alcançado nova proeminência durante o período védico tardio. Seu trabalho foi preservado nos Brahmanas, textos técnicos rituais compilados entre os séculos IX e VII.
O que emerge desses tratados, por vezes áridos, é que os reformadores eram movidos pelo desejo de eliminar a violência dos ritos sacrificiais. A vida ariana tornava-se mais sedentária. A economia começava a depender mais da agricultura do que das incursões guerreiras. E, embora não haja evidência documental direta, parece ter surgido um consenso crescente de que o ciclo destrutivo de ataques e contra-ataques precisava cessar. Os rituais tradicionais não apenas legitimavam esse padrão, como lhe conferiam significado sagrado. As próprias cerimônias frequentemente degeneravam em conflitos reais, e um sacrifício agressivo levava inevitavelmente a outro. Os especialistas sacerdotais decidiram então realizar uma revisão sistemática da liturgia sacrificial, eliminando práticas que pudessem conduzir à violência. Não apenas convenceram os guerreiros kshatriya a aceitar esses ritos reformados, como essa reforma conduziu a um despertar espiritual. À primeira vista, nada pareceria mais distante do espírito da era axial do que os Brahmanas, aparentemente obcecados com minúcias litúrgicas. Como discussões aparentemente estéreis sobre o tipo de concha a ser usada em determinada oferenda, ou quantos passos um sacerdote deveria dar ao levar o recipiente do fogo até o altar, poderiam inspirar uma revolução religiosa. Ainda assim, os Brahmanas representavam uma tentativa corajosa de encontrar uma nova fonte de significado e valor em um mundo em transformação. Os ritualistas desejavam uma liturgia que não causasse dano nem sofrimento a nenhum participante. O clímax dos antigos sacrifícios havia sido a dramática decapitação do animal, que reencenava a morte de Vritra por Indra. Mas Indra já não possuía a importância que tivera quando os arianos chegaram à Índia. Sua relevância vinha diminuindo gradualmente. No ritual reformado, a vítima passou a ser sufocada da maneira mais indolor possível em um abrigo fora da arena sacrificial. Tu não morres, nem sofres dano, asseguravam os ritualistas ao animal. Vais aos deuses por bons caminhos. Nesses textos, a morte do animal era frequentemente descrita como cruel, um mal que precisava ser expiado. Em certos casos, a vítima deveria ser poupada e entregue como presente ao sacerdote oficiante. Já nesse período muito inicial, os ritualistas caminhavam em direção ao ideal de ahimsa, não violência, que se tornaria uma virtude indispensável da era axial indiana. O ritual reformado também proibiu qualquer indício de agressividade entre seres humanos. Não haveria mais competições, corridas de carros, batalhas simuladas ou incursões militares. Todos esses elementos foram sistematicamente eliminados dos ritos e substituídos por cânticos serenos e gestos simbólicos. Para assegurar que não houvesse possibilidade de conflito, o patrono ou sacrificador, aquele que encomendava o ritual, passaria a ser o único guerreiro ou vaishya presente. A antiga arena sacrificial, antes barulhenta e cheia, tornou-se agora vazia, ocupada apenas pelo sacrificador solitário e sua esposa. Nenhum inimigo hostil poderia interromper o rito, não havia desafiantes e o patrono não podia convidar hóspedes. Seu lugar foi ocupado por 4 sacerdotes e seus assistentes, que guiavam o patrono pelas cerimônias, garantindo que cada ação e cada mantra obedecessem exatamente às prescrições. Todo o fogo, a fúria e a exaltação do sacrifício haviam sido eliminados. O único perigo possível nesses rituais pacificados era um erro de procedimento, facilmente corrigido por um rito especial destinado a curar o sacrifício. Sabemos o que os ritualistas removeram, porque as antigas práticas agonísticas deixaram vestígios claros nos ritos reformados. Há referências incongruentes à guerra nos contextos mais improváveis. Os textos dos Brahmanas explicavam que a prensagem da planta Soma reencenava o massacre de Vritra por Indra. Comparavam um canto antifonal solene ao raio mortal de Indra, que os sacerdotes lançavam de um lado para outro com vozes poderosas. Um hino sereno, outrora entoado durante uma corrida de carros, ainda era chamado o carro dos Devas. Os Brahmanas mencionavam frequentemente o inimigo, cuja ausência deixara um vazio estranho. Um dos 3 fogos sagrados da arena ainda pertencia ao inimigo. Mantras faziam referência a uma batalha que nunca ocorria. Indra e Agni dispersaram meus rivais. Qualquer referência à guerra foi rigorosamente excluída do Agni Kayan, que originalmente sacralizara a migração para o leste das bandas guerreiras e a conquista de novos territórios. Inicialmente, o sacrificador era simplesmente instruído a pegar o recipiente do fogo, dar 3 passos para o leste e colocá-lo novamente no chão.
mas isso pareceu excessivamente brando, e numa etapa posterior, o recipiente passou a ser empurrado sobre o solo consagrado em um carro. Os ritualistas afirmavam que os ritos reformados haviam sido fundados por Prajapati, o deus criador mencionado nos hinos tardios do Rig Veda, e narravam uma história que se tornou o mito fundador de seu movimento. Certo dia, Prajapati e a morte realizaram juntos um sacrifício, competindo nas tradicionais corridas de carros, jogos de dados e competições musicais. Contudo, a morte foi completamente derrotada por Prajapati, que se recusou a lutar com armas tradicionais. Em vez disso, utilizou as novas técnicas rituais e não apenas venceu a morte, mas a engoliu. A morte foi eliminada da arena sacrificial e, como patrono nos ritos reformados, Prajapati encontrou-se sozinho. Agora não há mais competição ritual, concluíam triunfantemente os ritualistas. Prajapati tornara-se o sacrificador arquetípico. A partir de então, qualquer pessoa que o imitasse na nova liturgia não venceria a morte derrotando adversários em disputa nem lutando e matando. O sacrificador só poderia conquistar a morte assimilando-a e incorporando-a em si mesmo, de modo que a morte tornou-se seu próprio eu. Era uma imagem impressionante. Ao fazer Prajapati engolir a morte, os ritualistas desviavam a atenção do mundo exterior para o domínio interior. Ao tornar a morte parte de si, Prajapati a internalizara e assim a dominara, já não precisava temê-la. Os sacrificadores humanos deveriam fazer o mesmo. Nos antigos ritos, o patrono transferia o peso da morte para outros. Ao aceitarem o convite para o banquete sacrificial, os convidados assumiam responsabilidade pela morte do animal oferecido. No novo rito, o sacrificador tornava-se responsável pela morte da vítima. Em vez de projetar a morte sobre outros, ele a assumia em seu próprio ser e tornava-se uno com a oferenda sacrificial. Morrendo simbolicamente nos novos ritos, oferecia-se aos deuses e, como o animal, experimentava a imortalidade, tornando-se ele próprio o sacrifício, explicou um ritualista. O sacrificador liberta-se da morte. Os Brahmanas fundiram a figura de Prajapati, o deus criador, com Purusha, o homem arquetípico do hino védico tardio que permitira aos deuses sacrificá-lo para que o mundo viesse à existência. Prajapati Purusha era, assim, simultaneamente sacrificador e vítima, e toda vez que o patrono realizava o ritual, identificava-se com esse sacrifício primordial, tornando-se um com Prajapati. Há apenas um sacrifício, explicava o ritualista. Todos os sacrifícios eram idênticos à oferenda original no início do tempo, e Prajapati é o sacrifício. Prajapati tornara-se o modelo a ser seguido. Em vez de alcançar a imortalidade tornando-se um matador como Indra, o patrono tornava-se a vítima. Morria uma morte ritualizada e, ao menos durante a cerimônia, entrava no mundo atemporal dos deuses. Os Brahmanas insistiam, contudo, que o sacrificador precisava compreender o que estava fazendo. Não bastava executar mecanicamente os gestos. Era necessário saber que Prajapati era o sacrifício e conhecer a nova doutrina ritual. Em sua disputa com a morte, as armas de Prajapati haviam sido seu conhecimento dos bandos, as correspondências entre realidades celestes e terrestres. A religião védica sempre considerara os objetos físicos como réplicas das realidades divinas, mas os reformadores transformaram essa intuição inicial numa disciplina rigorosa. O ritualista aprendia a descobrir semelhanças e conexões que ligavam cada ação, instrumento ou mantra do sacrifício a uma realidade cósmica. Tratava-se de uma yoga coletiva e um julgamento de diferentes níveis da realidade. Semelhança e correspondência constituíam identidade. Quando os ritos eram realizados com plena consciência dessa rede de conexões, tudo surgia sob uma nova perspectiva. Deuses eram ligados aos humanos, humanos aos animais, plantas e utensílios. O transcendente ao imanente, o visível ao invisível. Prajapati, por exemplo, era a contraparte, Bandu do ano, o ciclo das estações, porque o tempo emanara de seu corpo no dia da criação. Era também a vítima animal, pois igualmente se oferecera para a imolação. Os deuses que haviam surgido de seu corpo eram igualmente bandos de Prajapati. Enquanto realizava o sacrifício, o patrono era a oferenda que alimentava o fogo, pois na realidade oferecia a si mesmo. Era também a vítima animal pelo mesmo motivo. E, portanto, era Prajapati, pois era ao mesmo tempo o sacrificador que encomendara o rito e sua própria vítima. Ao repetir o sacrifício primordial, tornava-se uno com Prajapati, abandonava o mundo profano da mortalidade e ingressava no domínio divino. Podia então declarar: alcancei o céu, os deuses, tornei-me imortal.
Esse pensamento arquetípico era naturalmente típico da mentalidade antiga. O que distinguiu a reforma ritual indiana, porém, foi o fato de que essas conexões eram efetivamente estabelecidas durante o rito por meio de um esforço mental consciente. Os ritualistas buscavam dar aos participantes os participantes conscientes desses bandus e, assim, mais autoconscientes. Até mesmo o menor instrumento, como um simples bastão de fogo, precisava ser mentalmente unido ao bastão utilizado no rito primordial. Quando o sacerdote lançava manteiga clarificada no fogo, pronunciava exatamente o mesmo clamor que Prajapati havia proferido ao fazer essa oferenda. Por meio da atividade mental do sacrificador e dos sacerdotes, esses objetos terrestres eram aperfeiçoados. Abandonavam a frágil particularidade de sua existência profana para tornar-se um com o divino. Como todos os povos antigos, os indianos védicos acreditavam que o ritual podia e devia restaurar as energias constantemente esgotadas do mundo natural. Os reformadores contaram outra história sobre a criação de Prajapati. Explicavam que, no princípio, Prajapati despertara para o fato de estar sozinho no universo. Desejando descendência, praticou ascetismo, jejuando, prendendo a respiração e gerando calor, e gradualmente toda a realidade emanou de sua pessoa, Purusha. Devas, Asuras, os Vedas, os seres humanos e o mundo natural. Contudo, Prajapati não foi um criador eficiente e sua criação tornou-se caótica. As criaturas ainda não estavam separadas dele. Permaneciam parte de seu próprio ser e, quando exausto por seus esforços caiu em torpor, elas quase morreram. Separaram-se dele, desintegraram-se e algumas chegaram a fugir, temendo que Prajapati as devorasse. Quando despertou, Prajapati ficou horrorizado. Como posso reunir novamente essas criaturas em mim? Perguntou. Havia apenas uma solução. Prajapati precisava ser recomposto, e então Agni o reconstruiu, parte por parte. As criaturas dispersas recuperaram sua identidade e o mundo tornou-se novamente viável. Assim, pela lei ritual da semelhança, quando o sacrificador construía um novo altar de fogo durante o Agni Kayana, estava na verdade reconstruindo Prajapati e devolvendo vida a toda a criação. Cada ritual tornava o mundo mais forte. Os reformadores haviam substituído os antigos ritos autodestrutivos por cerimônias que simbolizavam a construção de uma nova ordem do mundo. Deuses e seres humanos deveriam trabalhar juntos num projeto comum de renovação contínua. Fundamental para a reforma ritual era a convicção de que os seres humanos eram frágeis e, como Prajapati, podiam facilmente desintegrar-se. Nascem defeituosos e inacabados, e somente no ritual podem construir-se plenamente. Ao participar do sacrifício Soma, o patrono experimentava um segundo nascimento e atravessava um processo iniciático que reproduzia simbolicamente as diversas etapas da gestação. Antes do rito, retirava-se em reclusão, agachado numa cabana, representando o útero, vestido com uma roupa branca e pele de antílope negra, representando o invólucro fetal e a placenta, com as mãos fechadas em punhos, como um embrião. Alimentava-se de leite e, ao falar, precisava gaguejar, como uma criança. Por fim, sentava-se junto ao fogo e suava, como Prajapati fizera, para efetuar uma nova criação. Após beber o soma intoxicante, experimentava uma ascensão aos deuses sem precisar morrer violentamente, como ocorria nos antigos rituais. Não podia permanecer muito tempo no céu, mas após a morte, caso tivesse acumulado mérito litúrgico suficiente, renasceria no mundo divino. No ritual, portanto, o sacrificador reconstruía seu próprio eu, Atman, assim como Prajapati havia feito. Na oficina do sacrifício formava o Daiva Atman, o eu divino, que continuaria a existir após sua morte. Executando corretamente os ritos e mantendo firmemente em mente o conhecimento dos bandos, o guerreiro podia reconstruir seu próprio Purusha, pessoa. Os sacerdotes brahmanes fazem a pessoa, composta pelos sacrifícios, formada por atos rituais, explicava o ritualista. Os ritos de passagem também edificavam o ser humano. Um jovem ariano precisava passar pelo Upanayana, que o iniciava no estudo do Veda e dos procedimentos sacrificiais. Caso contrário, jamais poderia construir um Atman plenamente realizado. Apenas homens casados podiam encomendar um ritual e iniciar o processo de autoconstrução. Assim, o casamento tornava-se outro rito de passagem tanto para homens quanto para mulheres, que só podiam participar do sacrifício acompanhando seus maridos. Após a morte, o cadáver assemelhava-se ao exausto Prajapati e precisava ser reconstruído por meio dos ritos funerários adequados. Mas o sistema não funcionava automaticamente. Se uma pessoa não dominasse a ciência ritual, perder-se-ia no outro mundo. Não seria capaz de reconhecer
o eu divino, que criara durante a vida, nem saberia para qual das regiões celestes deveria dirigir-se. Confundido pelo fogo da cremação, sufocado pela fumaça, ele não reconhece seu próprio mundo. Mas aquele que sabe, ao deixar este mundo, conhece o Atman, dizendo: Este sou eu, e reconhece o seu próprio mundo. E então o fogo o conduz ao mundo celeste. A expressão aquele que sabe repete-se insistentemente nos textos dos Brahmanas. Os sacerdotes não podiam realizar todo o trabalho sozinhos. O sacrificador kshatriya ou vaishya também precisava dominar o saber litúrgico, pois somente o conhecimento podia liberar os poderes dos ritos. A liturgia criada pelos reformadores deve ter sido espiritualmente satisfatória. Caso contrário, os brahmanes jamais teriam convencido os guerreiros a abandonar seus jogos de guerra. É difícil para nós apreciar o poder estético e transformador desses ritos, porque possuímos apenas as afirmações secas dos brahmanas. Antes do ritual, o sacrificador retirava-se do mundo, isolando-se das pressões da vida cotidiana. O jejum, a meditação e o ascetismo, a embriaguez do soma e a beleza do canto conferiam ressonância emocional às instruções aparentemente abstratas dos ritualistas. Ler os brahmanas sem experimentar a liturgia é como ler o libreto de uma ópera sem ouvir a música. O conhecimento da ciência ritual não era uma aceitação meramente intelectual das especulações metafísicas dos brahmanes, mas algo semelhante às intuições proporcionadas pela arte, alcançadas por meio do drama envolvente do culto. Mas o efeito mais importante da reforma ritual foi a descoberta do mundo interior. Ao dar tanta ênfase ao estado mental do sacrificador, os ritualistas direcionaram sua atenção para dentro. Na antiguidade, a religião costumava voltar-se para fora, para a realidade externa. Os antigos ritos concentravam-se nos deuses, e seu objetivo era a obtenção de bens materiais, gado, riqueza e prestígio. Havia pouca ou nenhuma introspecção consciente. Os reformadores do ritual foram pioneiros. Redirecionaram o sacrifício de sua orientação original e passaram a concentrar-se na criação do Atman, o eu. Mas o que exatamente era o Atman? Os sacerdotes imersos na ciência ritual dos Brahmanas começaram a especular sobre a natureza do eu, e gradualmente a palavra Atman passou a designar o núcleo essencial e eterno da pessoa humana, aquilo que a tornava única. O Atman não correspondia ao que no Ocidente chamaríamos de alma, pois não era inteiramente espiritual. Nos estágios iniciais dessas especulações, alguns brahmanes acreditavam que o eu era físico, o tronco do corpo, em oposição aos membros. Outros procuraram mais profundamente. O som era uma realidade tão poderosamente sagrada que talvez o Atman residisse na fala humana. Outros pensaram que a respiração, sem a qual a vida era impossível, constituía o núcleo essencial do ser humano, e também havia fortes argumentos a favor do calor. Tapas que surgia no interior do sacrificador quando suava junto ao fogo sagrado e se enchia de energia divina. A partir daí, foi lógico dar um passo adiante e sugerir que o Atman era o fogo interior do ser humano. Há muito tempo era considerado o alter ego do ariano. Agora, alguns ritualistas afirmavam que, no princípio, apenas Agni possuía imortalidade. Mas, por meio do canto contínuo e do esforço ritual, os outros devas descobriram como criar para si um Atman imortal. Construíram um altar de fogo e formaram um novo eu na oficina da liturgia. Da mesma forma, por meio da meditação sobre o culto do fogo, da recitação de mantras e da experiência disciplinada do tapas, os seres humanos também poderiam alcançar uma imortalidade semelhante à dos deuses. Por fim, alguns textos rituais mais tardios fizeram uma sugestão revolucionária. Uma pessoa versada no saber ritual não precisava sequer participar da liturgia externa. A meditação solitária podia ser tão eficaz quanto os ritos exteriores. Alguém que conhecesse a ciência ritual poderia alcançar o céu sem participar de cerimônias. Se o sacrificador era Prajapati, então também devia possuir os poderes criadores de Prajapati. No princípio dos tempos, antes que qualquer coisa existisse, Prajapati trouxera à existência sua própria forma, os deuses, os seres humanos e o mundo material apenas por meio de seu esforço mental. Certamente o asceta solitário poderia ao menos criar seu próprio Atman divino. Os ritualistas argumentavam que, uma vez criado o fogo interior, o Atman, dentro do sacrificador, ele se tornava sua posse permanente e inalienável. Desenvolveu então um novo rito para tornar isso explícito.
Quando o sacerdote ou patrono acendia um novo fogo soprando as faíscas, deveria inspirar e atrair o fogo sagrado para dentro de si. Foi isso que os devas haviam feito quando adquiriram seu Atman eterno e alcançaram a imortalidade. A partir desse momento, o sacrificador tornava-se igual aos deuses e já não precisava cultuá-los. Aquele que sabe deixava de ser um Devayajin sacrificador aos devas e tornava-se um Atmayajin, um sacrificador de si mesmo. Já não precisava sustentar seu Atman participando continuamente dos ritos externos, pois seu fogo interior não necessitava de combustível. Havia alcançado o Atman de uma vez por todas. Tudo o que se exigia do auto-sacrificador era falar sempre a verdade, virtude própria tanto dos devas quanto dos guerreiros. Agindo e falando de acordo com a verdade e a realidade seria impregnado pelo poder e pela energia do Brahman. A era axial da Índia havia começado. Em nosso mundo moderno, o ritual é frequentemente visto como algo que promove conformismo servil. Mas os ritualistas brahmanes utilizaram sua ciência para libertar-se dos ritos externos e dos próprios deuses, criando uma concepção inteiramente nova do eu independente e autônomo. Ao meditarem sobre a dinâmica interior do ritual, os reformadores sacerdotais aprenderam a voltar-se para dentro. Passariam agora a explorar o mundo interior com o mesmo empenho com que os guerreiros arianos haviam avançado pelas selvas desconhecidas da Índia. A ênfase no conhecimento salvador também se tornaria central durante a era axial. Os ritualistas exigiam que todos refletissem sobre os ritos e tomassem consciência do significado do que faziam. Uma nova autoconsciência havia nascido. A partir de então, a busca espiritual da Índia não se concentraria em um Deus externo, mas no eu eterno. Seria uma busca difícil, pois esse fogo interior era difícil de isolar. Mas a ciência ritual dos Brahmanas ensinara aos arianos que era possível construir um eu imortal. A reforma, que começara com a eliminação da violência dos ritos sacrificiais, conduzira os Brahmanes e seus patronos leigos numa direção totalmente inesperada. Ainda faltava, porém, na Índia, um forte compromisso ético que impedisse essa autossuficiência orgulhosa de transformar-se em um egotismo monstruoso.